Olá, alunos e alunas do oitavo ano, tudo bom? Estou aqui mais uma semana para falar com vocês sobre o material complementar carioca, dessa vez para ser feito entre os dias 4 e 8 de maio, segunda a sexta. E eu, professora Fernanda, vocês já me conhecem, da Escola Municipal Jacques Raimundo, vim conversar sobre o bloco de língua portuguesa, que está nas páginas de 4 a 7. Então hoje eu vou passar página a página do material, dando algumas orientações para que vocês possam desenvolver essas atividades, ler esses textos com autonomia em casa, já que estamos todos afastados das aulas presenciais, estamos todos em quarentena nas nossas casas. Então vamos lá. Começando, logo na primeira página, a gente vai ter o texto 1. E é importante a gente perceber que esse material dessa semana vai seguir uma temática e ele vai falar de amizade. Então, os 3 textos que compõem o bloco de língua portuguesa nesse material carioca vai tratar do tema amizade. E aí, logo no início, a gente tem o texto 1, na página 4, é uma letra de canção, o texto se chama Brad. E é importante a gente pensar aí, ó, se eu olhar um pouquinho com mais atenção no box, seja mais curioso, eu vou ver que é possível acessar a letra se eu colocar o QR Code, se você tiver o aplicativo do seu celular. Se eu colocar o QR Code ali, eu acesso, ou então eu posso ouvir a letra pelo link do YouTube que está logo abaixo, tá? Então, nessa canção, o eu lírico vai falando de uma amizade que ele tinha com alguém ou com algo, e que ao longo dos versos, né, na medida em que a gente avança na leitura, a gente percebe que era um cão, que era por quem ele nutria um grande afeto, né? Que era o parceiro, era o companheiro, era aquele que era o amigão, era aquele que estava em seu coração, tá? Então, seguindo aí no material, ainda na página 4, do lado direito, a gente vai ter um desafio, um jogo, uma cruzadinha. Algumas palavras para vocês encaixarem aí nesses quadradinhos, ok? Como eu tinha falado com vocês, a temática é amizade. Então, passando para a página 5, a gente vai ter o bloco de questões sobre o texto 1. E aí, como eu venho dizendo para vocês, oitavo ano, é muito importante que vocês prestem atenção nessa dobradinha, né? Nessa tentativa do material complementar dialogar com o seu material didático carioca, aquele que a gente recebeu no início do ano. Porque logo no início, quando está assim, conversando sobre o texto, ele diz assim: para saber mais sobre as atividades deste material, desse aqui que a gente está vendo, consulte o seu material didático. Então, olha só, conteúdos e assuntos que sejam abordados aqui estão para consulta no seu material didático semestral, aquele que a gente usa nas aulas de língua portuguesa. Então, você pode consultar lá as páginas 9, 10, 11, 15, 23, 31 e 35. Então, não esqueça, pintou uma dúvida, corre lá no material didático, pode ser que você consiga, né? Tomara que consiga sanar, tirar a sua dúvida. Então, essa página 5, tem um bloco com 10 questões sobre o texto 1, sobre a letra de canção. Então diz assim: como era a vida do eu lírico e o que fez a vida dele mudar na primeira estrofe? Então, direcionando essa primeira questão, você vai prestar atenção no que é dito, no que o eu lírico expressa na primeira estrofe, lembrando, estrofe, grupo de versos, tá bom? No texto, na poesia. Aliás, no poema, desculpa. Então vamos lá. Logo na segunda estrofe, encontre palavras que expressam sentido de lugar. Então aí eu vou ter questões que vão exigir que você lance mão de conhecimentos sobre a língua, tá? E outras questões de interpretação e análise do texto. Tá legal? A gente vai chegar até a
questão 10. Lembrando que a questão 10 pede para você transcrever um trecho, e quando você transcreve, você coloca exatamente as palavras como estão no texto, entre aspas, tá bom? E seguindo adiante, a gente chega na página 6, que traz pra gente o segundo texto dentro da mesma temática, dentro da temática da amizade. Tá lá. O texto que você vai ler a seguir fala das relações de boa convivência entre humanos e seus animais de estimação diante da pandemia do novo coronavírus. Então, é um artigo publicado numa página da internet, tá? Que o título é Os maiores aliados em tempos de isolamento social pelo coronavírus. São os animais de estimação. Nosso colunista fala dos ganhos com a convivência nesse período e aponta cuidados para que eles não passem nenhum perrengue. Esse texto escrito pelo Dr. Mário Marcondes. Está aí o texto todo paragrafado, né, organizado em parágrafos, ok? E esse texto só vai trazer duas questões de interpretação global do texto. Vai te perguntar por que o convívio com os animais de estimação ou com os pets são importantes, principalmente nos tempos difíceis por conta do coronavírus, né? Nós estamos vivendo em isolamento. E a questão 2, de acordo com o texto, como podemos retribuir o carinho e tudo de bom que os animais de estimação nos fazem. Então, assim, não são questões para você opinar, e sim para você responder de acordo com o que o texto apresenta de ideia, ok? E aí, logo a seguir, a gente já vai chegar na página 7, na última página do bloco de língua portuguesa. No terceiro texto, um HQ, tá? Um HQ do Garfield, um texto de linguagem mista. Então, eu vou pedir a vocês, não se esqueçam de prestar atenção tanto nos elementos verbais quanto nos elementos não verbais, para que você possa ter uma interpretação mais global dos sentidos do texto. E tem só uma pergunta do lado. O que nos 3 últimos quadrinhos da tirinha gera o efeito de humor? Então, por que de certa forma esse HQ, essa tirinha, é engraçado ou gera um efeito de humor no leitor? Então, pedindo aí para você observar o que acontece nos 3 últimos quadrinhos. Lembrando, né, que o John é o dono do Garfield, e o Garfield é um gato bem folgado, eles têm uma relação próxima, mas conflituosa, enfim, a gente já leu vários HQs desses personagens, tá? E aí a gente se encaminha para o final do material dessa semana com a proposta de produção de texto, sempre para a gente escrever algo, né? Nessa semana, a proposta é que vocês escrevam uma narrativa curta, um texto curto, mas lembrando que esse texto narrativo ele precisa ter início, meio e fim, ele precisa ser paragrafado. E a proposta aqui pede que vocês mantenham o foco narrativo em primeira pessoa. Então, lembrando, foco narrativo em primeira pessoa, do singular, você é o narrador e o personagem ao mesmo tempo. Então, ele dá aqui algumas sugestões, pedindo também para que você não esqueça o título e revisão, ok? Então, vamos lá. Narrativa curta, estruturada em parágrafos, início, meio e fim, ok? Em que você narra e é o personagem ao mesmo tempo, foco narrativo em primeira pessoa, tá bem? Lembrando que no final você precisa não esquecer de revisar esse seu texto. Então, as ideias para a sua escrita, as sugestões estão aqui. Diz assim: que tal escrever sobre a importância da amizade entre humanos e animais de estimação? Que tal falar sobre dar e receber carinho? Temas como felicidade, parceria e afeto não podem faltar. Como sempre, deixe uma mensagem positiva aos seus leitores. Tá? E aí, te sugerindo também que, se você quiser, compartilhe o seu texto com amigos e familiares. Né? A gente agora, com tantas facilidades tecnológicas, a gente pode enviar o nosso texto. Então é isso, 8º ano, mãos à obra, uma excelente semana para todos vocês. Espero que estejam todos em segurança e até a próxima.